Depressão. Sinais, sintomas e como identificar. Aprenda a reconhecer os sinais e sintomas da depressão e como buscar ajuda profissional. Você já se sentiu preso em um poço sem fundo de tristeza e desânimo? Dias que antes pareciam cheios de cores tornam-se cinzentos, e atividades que te traziam alegria perdem o sentido. Se identificou? Esses podem ser sinais de depressão, um transtorno mental que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas como saber se é só uma fase ruim ou algo mais sério? Neste áudio, vou te ajudar a reconhecer os sinais e sintomas da depressão, além de te ensinar como identificá-la. Entendendo a depressão? A depressão é muito mais do que simplesmente se sentir triste por um dia ruim. É uma condição clínica séria que impacta o humor, o pensamento e o comportamento de uma pessoa. Ela pode interferir no trabalho, nos relacionamentos e na capacidade de realizar as atividades diárias. Imagine sua mente como um lindo jardim florido. Com a depressão, esse jardim aos poucos vai se tornando sombrio, as flores perdem o viço e a alegria some. É uma doença que precisa de atenção e tratamento adequado. Sinais e sintomas da depressão. A depressão pode se manifestar de diferentes formas, e os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. No entanto, alguns sinais comuns incluem alterações no humor, tristeza profunda e persistente, sentimento de vazio ou angústia, irritabilidade e mau humor frequentes, perda de interesse ou prazer em atividades antes prazerosas, sentimentos de culpa, inutilidade ou desesperança, pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio, alterações no sono e apetite, insônia, dificuldade para dormir ou sono excessivo, dificuldade para acordar de manhã, mesmo após uma noite aparentemente boa de sono, perda de apetite ou fome incontrolável, mudanças drásticas de peso sem explicação médica, alterações físicas e cognitivas, fadiga constante e falta de energia para realizar tarefas simples, dores pelo corpo sem causa aparente, dificuldade de concentração, memória e tomada de decisões, agitação ou lentidão psicomotoras, movimentos lentos ou inquietação, diminuição da libido, desejo sexual. Reconhecer esses sinais e sintomas é fundamental para identificar a depressão e buscar o tratamento adequado. Fatores de risco para a depressão. Existem diversos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão, incluindo genética. Pessoas com histórico familiar de depressão possuem maior risco. Eventos de vida estressantes. Morte de um ente querido, divórcio, perda de emprego ou problemas financeiros podem desencadear crises depressivas. Doenças crônicas. Diabetes, câncer e outras doenças crônicas podem aumentar o risco de depressão. Abuso de substâncias. Álcool e drogas podem piorar os sintomas da depressão. Mudanças hormonais. Mulheres estão mais propensas a sofrer de depressão, principalmente durante a gravidez, pós-parto e na menopausa. Como identificar a depressão? Se você percebe a presença de vários desses sinais e sintomas por, pelo menos, 2 semanas, é importante buscar ajuda profissional. Um psiquiatra ou psicólogo poderá realizar uma avaliação completa para diagnosticar a depressão e definir o melhor tratamento. Não ignore esses sinais. A depressão é uma doença tratável, e quanto antes for identificada, melhor será o prognóstico. Diferenciando depressão de tristeza. É importante diferenciar a depressão de uma tristeza passageira. Todos nós experimentamos tristeza em determinados momentos da vida, como o luto por um ente querido ou o término de um relacionamento. Mas a tristeza normalmente é passageira e não interfere significativamente na rotina. Já a depressão é um quadro persistente, que afeta diversos aspectos da vida. Os sintomas são mais intensos e duram por um período mais longo. Prevalência da depressão. A depressão é uma doença extremamente comum. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão.
No Brasil, dados da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, apontam que cerca de 5,8% da população sofre de depressão. Consequências da depressão. A depressão, se não tratada, pode levar a diversas complicações, como isolamento social, problemas no trabalho ou na escola, ansiedade e ataques de pânico, abuso de substâncias, problemas de saúde física, automutilação, suicídio. Opções de tratamento para a depressão. A boa notícia é que a depressão é uma doença altamente tratável. Existem diversas opções terapêuticas disponíveis, e o melhor plano de tratamento será definido individualmente pelo médico, considerando a gravidade dos sintomas e o histórico do paciente. As principais abordagens incluem: terapia. Uma terapia eficaz que ensina o paciente a identificar e modificar pensamentos negativos e padrões de comportamento que contribuem para a depressão. Através de técnicas específicas, como reestruturação cognitiva e de sensibilização sistemática, o paciente desenvolve ferramentas para lidar com os desafios da vida de forma mais saudável. Medicamentos. Antidepressivos podem ser utilizados para regular o funcionamento de neurotransmissores no cérebro, como serotonina e noradrenalina, auxiliando no controle dos sintomas da depressão. Existem diferentes tipos de antidepressivos, e o médico escolherá o mais adequado para cada caso. É importante seguir as orientações médicas quanto à dosagem e ao tempo de tratamento. Mudanças no estilo de vida. Adotar hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem e cultivar boas relações sociais, contribui significativamente para o tratamento da depressão. Mindfulness e técnicas de relaxamento. Técnicas de meditação e respiração profunda podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, sintomas frequentes na depressão. Buscando ajuda profissional. Se você suspeita que você ou alguém que conhece possa estar sofrendo de depressão, não hesite em buscar ajuda profissional. Existem diversos serviços disponíveis, como Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. Unidades públicas que oferecem atendimento gratuito com psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Hospitais e clínicas particulares. Oferecem atendimento com profissionais especializados no tratamento da depressão. Convênios médicos. A maioria dos planos de saúde cobrem consultas com psiquiatras e psicólogos. Linhas telefônicas de apoio. Existem linhas telefônicas gratuitas que oferecem apoio emocional e orientações sobre como buscar ajuda para a depressão. A depressão é um transtorno mental sério, mas não é uma sentença de vida. Ao reconhecer os sinais e sintomas, buscar ajuda profissional e seguir o tratamento adequado, é possível superar a depressão e viver uma vida plena e feliz. Não tenha medo de pedir ajuda. Existem profissionais capacitados prontos para te auxiliar nessa jornada de superação. Cuide da sua saúde mental, ela é fundamental para o seu bem-estar geral. Agora você tem um conhecimento mais amplo sobre a depressão. Lembre-se, a informação contida neste áudio não substitui o diagnóstico e o tratamento profissional. Se precisar de ajuda, não hesite em buscar um médico ou psicólogo. Perguntas frequentes. Pergunta 1. É normal me sentir deprimido de vez em quando? Sim, é normal sentir-se triste ou desanimado ocasionalmente. No entanto, se esses sentimentos persistem por semanas e interferem na sua rotina, pode ser um sinal de depressão. Pergunta 2. A depressão tem cura? A depressão não tem cura definitiva, mas é uma doença altamente tratável. Com o tratamento adequado, a maioria das pessoas consegue controlar os sintomas e viver uma vida normal. Pergunta 3. Posso tratar a depressão sozinho? Embora adotar hábitos saudáveis seja importante, a depressão requer acompanhamento profissional. Um psiquiatra ou psicólogo poderá te fornecer as ferramentas e o suporte necessários para superar a doença. Pergunta 4. Existe medicamento para a depressão? Sim, os antidepressivos são medicamentos eficazes para o tratamento da depressão. No entanto, a medicação precisa ser prescrita por um médico e deve ser usada em conjunto com outras formas de tratamento.
Pergunta 5. Como posso ajudar alguém que está com depressão? Ofereça apoio emocional, incentive a pessoa a buscar ajuda profissional e ajude-a a adotar hábitos saudáveis. Seja paciente e compreensivo, pois a depressão pode dificultar o convívio social. Chegamos ao final do áudio Depressão. Sinais, sintomas e como identificar. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.